Fala galera, boa noite, bem-vindos a mais um Espírita Pop. Estamos aqui, Matheus e eu, E aí? reunidos, dessa vez online, por necessidade de logística, mas o importante é estarmos aqui conectados para É falar férias, né, sobre. também, né. É Julho aí. importante, exatamente, também temos férias. Mas para falar sobre os animais, porque a gente já teve um episódio que vai aparecer o link aí para vocês em algum lugar, que chama assim Meu Cachorro Morreu. Parte um. E agora vai ser a parte 2, porque a gente deixou algumas questões de fora que não deu tempo e vamos responder todos os comentários. Como a gente falou para vocês, a gente liga muito para isso, estamos sempre de olho. Então, se você quer saber mais, se você quer ver se a sua pergunta foi respondida, fica de olho aí depois da vinheta. E bom, Matheus, vamos lá então voltar às nossas questões. Nós falamos sobre praticamente tudo o que era possível ali dentro dos nossos 20 e poucos minutos, mas a gente deixou algumas questões de fora, como se os animais reencarnam na mesma espécie sempre, se eles precisam passar por todas as espécies antes de se individualizarem, se tornarem humanos, porque sim, existe essa transição, a gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso, porque isso já está dentro de uma outra questão que a gente deixou, que é se existem animais nos mundos superiores e como é que eles são. Então, Sim. e depois a gente vai ler os comentários. Então, vamos começar por essa parte aí de se eles reencarnam na mesma espécie sempre. O que você diz pra gente? Pois é, então, se você for vamos, né, equiparar por um segundo, né, vamos colocar no nosso imaginário com a reencarnação humana. A gente não Uhum. reencarna sempre do mesmo jeito, né. A gente reencarna em várias situações diferentes, em vários jeitos diferentes, com várias condições diferentes. Por quê? Qual é o ponto de você reencarnar em várias situações diferentes? Justamente você aprender com situações diferentes. Nos animais não é muito diferente. Os Sim. animais reencarnam, você tem que pensar que lembrar que os animais, né, a gente falou isso no outro vídeo, lembrar que os animais eles são um princípio espiritual, né, um princípio ali inteligente, eles estão ali, né, aprendendo também, mas eles estão aprendendo outras coisas que nós humanos, né, em teoria já sabemos ou então já temos ali já, internalizados, e a gente está aprendendo mais, evoluindo num aspecto moral, enquanto eles ainda estão evoluindo em outros aspectos que, né, nós seres humanos já tem. Então, é claro que para eles terem uma diversidade maior, eles vão ter que reencarnar ali em várias espécies e tudo. E assim, eu gosto de dizer que nada no espiritismo é uma regra, né. Então assim, Aham. né, já jogando um pouco para outra pergunta, assim, tipo, ele tem que encarnar sobre todas as espécies. No espiritismo, quando você coloca sempre que, tipo assim, é sempre assim, ou então é desse jeito, geralmente sempre tem uma exceção. Então eu diria que não, não Sim. necessariamente eles têm. Óbvio que, também não vou me dizer que dizer que sou especialista no assunto, né, sobre reencarnação em diferentes espécies, mas, a gente já percebe até na própria literatura espírita que não é algo assim tão linear, vamos dizer assim, né. Engessado também, né. É. É que nem você essa comparação, essa analogia que você fez com a gente, né, enquanto espíritos, faz muito sentido. Até Uhum. porque no Livro dos Espíritos, quando vão falar também das nossas reencarnações, eles nos dizem que a gente não precisa passar por todas as situações possíveis e imagináveis até ou seja, que todo mundo tenha passado exatamente pela mesma coisa, na mesma situação, circunstância, lá-lá-lá. Não, sabe, porque às vezes, tendo apreendido algum ensinamento, alguma virtude, aquilo já abarca outras situações que naturalmente se a gente estivesse nelas, a gente já agiria ou perceberia de uma forma diferente. Com Então tá certeza. tudo de acordo com a necessidade do nosso espírito. Para os animais é a mesma coisa. E de onde que a gente tira então essa conclusão? Se a gente for lá para a questão 599 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou se a alma dos animais pode escolher a espécie que prefira encarnar-se. Então, se ele está mostrando aqui que tem essa opção de escolha de espécie, isso já mostra, né, que há mais de um tipo de espécie a serem reencarnada pela mesma alma de animal, e aí eles falam que não, porque ela não tem o livre-arbítrio. Então, quem decide isso está dentro ali do que a gente falou no episódio anterior, que são aqueles espíritos mais evoluídos, incumbidos de receberem os animais logo depois do desencarne para já designar a tarefa ou estarem ali no momento vamos dizer assim, planejamento deles para uma próxima encarnação que é quase que imediata. E dando o gancho um pouquinho para responder a outra pergunta também da questão de todas as espécies, né, Sim. ainda complementando um pouco isso, eh,
que seriam todas as espécies, né? Todas as espécies que nós humanos conhecemos, porque se eu for parar pra pensar que, né, há muitas moradas na casa de nossos pais, tem vários planetas, cada planeta pode ter uma, né, uma perspectiva ambiental diferente, né, uma estrutura física diferente, e logo vão ter, seres vivos de natureza diferente da nossa, né. Então vão ter Exatamente, outros animais de outras espécies, né. E também se a gente exatamente. for pegar aí na literatura, né, algumas obras do André Luiz ou algumas outras obras que relatam um pouco sobre os mundos mais avançados que os nossos, eles também têm animais nesses mundos, né. Então, muitos são utilizados, né, para diversos serviços, diversos trabalhos durante, os trabalhos. Aqui mesmo, se não me engano, eu não lembro qual o livro da saga do André Luiz mas que ele também, né, utilizam cachorros, né, tem cachorros que acompanham nos resgates e tudo mais. Sim, Também tem animais no sentido do próprio umbral, né, acho que a gente cita isso no outro vídeo também, né, cita. questão do umbral, que tem animais no umbral, animais que, se assemelham aos nossos animais aqui, que a gente diria, eh, que se consomem, né, corpos, né, que são animais que são responsáveis, que têm uma função no nosso mundo também, que a gente não pode, né, associar isso com, é sempre algo ruim, né. Mas Uhum. enfim, então animais estão em diferentes espectros, em diferentes níveis ali do plano espiritual também, né. Então, as espécies são múltiplas, né. E eu acho importante a gente entrar agora nesse assunto que você introduziu e se preparem aí, galera de casa, porque talvez vocês pensem, buguei, não tô, calma, calma, volta tudo que ficou complicado. Então a gente vai falar bem devagarzinho e relembrando que todos nós, enquanto espíritos imperfeitos, temos uma limitação de até onde a gente consegue chegar nesse ensinamento dos espíritos. Então, por enquanto, a gente fica ali, ó, só nas suposições, de acordo com o que a gente vai estudando e tal, não é uma verdade absoluta. Mas vamos olhar lá para a questão 601 do Livro dos Espíritos, que o Kardec perguntou assim: os animais seguem uma lei progressiva como os homens? E aí eles respondem sim. E é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos. São, porém, sempre inferiores e submetidos aos homens, sendo para estes servidores inteligentes. Aí qual é a questão levantada diante disso por muita gente? Bom, ok, nos mundos superiores tem animais em condições melhores, a gente falou ali da parte da comunicação e tal, mas, pô, sempre inferiores ao homem, sabe? Não tá estranho isso, de acordo com o que a gente lê e estuda sobre a lei do progresso e tudo mais. E aí Kardec também estranhou isso e por isso ele perguntou assim, na questão 604. Os animais, mesmo aperfeiçoados nos mundos superiores, sendo sempre inferiores aos homens, disso resultaria que Deus tivesse criado seres intelectuais perpetuamente, ou seja, para sempre, voltados à inferioridade, ou seja, eles não têm opção, sabe? Por mais que eles façam, por mais que eles progridam nos mundos e tenham assim uma situação melhor dentro da raça animal, eles não vão sair disso. E que aí Kardec continua, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que se assinalam em todas as suas obras. E aí os espíritos responderam que tudo se encadeia na natureza por liames que a gente não consegue ainda perceber, que as coisas aparentemente mais disparatadas têm pontos de contato que o homem jamais chegará a compreender no seu estado atual. Pode entrevê-los por um esforço da sua inteligência, mas somente com essa inteligência tiver atingido todo o seu desenvolvimento e se libertado dos preconceitos, do orgulho e da ignorância, é que vai poder ver claramente a obra de Deus. Até lá, as nossas ideias limitadas, eles nos dizem que nos farão ver coisas de um ponto de vista mesquinho e acanhado, que é esse de questionar, mas então tá estranho, cadê a justiça, cadê o progresso? Não, sabei que Deus nunca se contradiz e que tudo na natureza se harmoniza através das leis gerais, que jamais se afastam da sublime sabedoria do Criador. Leis gerais, ou seja, que se aplicam a todos. Aí eu vou pedir para o Matheus. Você tá com o livro dos Espíritos aí, Matheus? Sim, sim, sim. Você consegue abrir aí no capítulo, na questão 613? Sim.
E aí você vai lá no comentário de Kardec Uhum. e lê É, o parágrafo que está escrito assim: as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente. tá, entendi. É assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma, é isso mesmo? Isso, Quanto às relações existentes entre o homem e os animais. Segundo uns, os espíritos não, o espírito não chega ao período humano senão depois de haver elaborado e individualizado nos diversos graus de seres dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela fieira animal. O primeiro desses sistemas apresenta a vantagem de assinar um alvo ao futuro dos animais, que formariam então os primeiros elos da cadeia dos seres humanos, dos seres pensantes. Desculpa. O segundo é mais conforme a dignidade do homem e pode resumir-se da maneira seguinte: isso. a E aí, diferença. rapidão, fazendo um Hum, comentário sobre esse parágrafo, Kardec sim. está falando que entre os espíritos, nas mensagens que ele recebeu, tinha uma Uhum. contradição em que Sim. uns pensavam dessa forma de não, os espíritos eles não vêm do animal, tipo, são coisas diferentes e Uhum. nunca vai ter essa progressão do animal para o homem. E já outros sim. E esses que diziam que sim, traziam essa vista unânime e única para todos na criação, né? Sem distinção em relação ao progresso e Uhum. tudo mais. Mas ele fala que Sim. ali ele não está ali naquele momento para bater o martelo e dizer se é, se não é, que ele trouxe as informações que ele recebeu. Beleza? Uhum. É. Eu ia comentar exatamente isso também, que a questão é que a gente ainda é muito ignorante a muitos aspectos da criação, né. E- Então, Isso. e assim como outros espíritos que estão, às vezes, um pouco mais avançado e um pouco, né, mais atrasado, assim, né. Não é só porque o espírito é um pouco mais avançado que a gente ele sabe de tudo, né. Isso é uma Isso. evolução constante. A gente lembra que a gente tem graus de espíritos também. Então, Isso. é natural, né, terem visões diferentes, reflexões diferentes, e a gente tá aqui para aprender com todo mundo, né, com todo a gente uniu um pouco as informações também, para poder chegar às nossas conclusões. Isso. Mas Mas aí, continuando. calma. Hum, Continuando, calma. Vamos lá, que a gente tá construindo um pensamento. isso. Aí, no final desses comentários de Kardec, se a gente for lá para o final, tem as notas, Uhum. que são as notas do tradutor, né? E aí, Sim. cada tradutor vai estar vai tá de uma forma. Eu tô aqui com a versão do Herculano Pires, tá? Uhum. Então, nessas notas, ele fala que o Livro dos Espíritos contém em si toda a doutrina, mas nem todos os princípios do Espiritismo estão suficientemente desenvolvidos. Então, alguns ficaram ali, ó, falados superficialmente. Não está faltando nada, mas alguns naquele momento ainda não teve tempo para desenvolver ou não era a hora certa para desenvolver. Como a gente, por exemplo, quando Jesus esteve aqui entre nós, falava em parábolas, porque a gente também não estava preparado, e com o tempo eles sabiam que poderiam trazer mais informações. Então ele fala que a codificação ela é progressiva. Vemos o aspecto científico desenvolver-se no livro dos médiuns, então ele pede para a gente checar, né, o livro dos médiuns, e em A Gênese, o aspecto religioso no Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o céu e o inferno. E para esclarecermos melhor essa questão da origem do homem, o leitor tem que consultar o capítulo 6 de A Gênese, para referente à criação universal, que é uma comunicação do Galileu recebida pelo Flammarion e integrada por Kardec na codificação. E nessa mensagem, que eu trouxe aqui o trechinho específico, olhem só que interessante, ou seja, o próprio Kardec resolveu colocar isso lá no livro A Gênese e que está, então, numa progressão de informação, trazendo para a gente, então, mais ou menos o que de fato é. E aí, olha só o que o Galileu falou. Aos que desejem religiosamente conhecer e se mostrem humildes perante Deus, e aí isso está de acordo com a resposta dos espíritos lá na questão de, mas então eles vão ficar perpetuamente inferiores, e aí eles dizem pra gente que falta humildade na nossa visão, né, que nós ainda estamos nesse pedestal onde a gente acha que não pode se comparar, se igualar, nananã. Ele fala assim: direi, rogando-lhes, todavia, que nenhum sistema prematuro baseiem nas minhas palavras. O espírito não chega a receber a iluminação divina
que lida simultaneamente com o livre-arbítrio e a consciência, a noção dos seus altos destinos, sem haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores. E os seres inferiores a todo momento no Livro dos Espíritos são um nome, né, que eles usam para se referir aos animais, entre os quais se elabora lentamente a obra da sua individualização. E aí isso está de acordo com várias outras questões lá que vão falar dessa questão da individualização, onde é um processo de elaboração do espírito até se tornar propriamente espírito. Unicamente a datar do dia em que o Senhor lhe imprime a fronte do seu tipo augusto, o espírito toma lugar no seio das humanidades, ou seja, dizendo que só aí torna-se espírito de fato. Além disso, eu vou deixar aqui só como informação para vocês olharem depois, o Herculano fala que se a gente for lá no livro, no capítulo 10, na parte de Gênese orgânica, a partir do item 26 e seguintes, a gente vai ter mais sobre isso ao falar do homem corpóreo, e também lá no capítulo 11, onde é intitulado Gênese espiritual. Também aconselha a leitura A Evolução Anímica do Delany, né, Gabriel Delany, que é uma obra subsidiária da codificação, e também o livro Depois da Morte, do Leon Denis, capítulo 11, na parte segunda, intitulada A Pluralidade das Existências. E aí ele ele termina dizendo que é importante salientar que todas essas indicações de leitura estão em concordância com os ensinos dados pelos espíritos, tanto no Livro dos Espíritos, quanto em todas as partes da codificação. E que a constante, e dentro da constante afirmação deles de que tudo se encadeia na natureza. Essa é uma questão complexa e que tomou um tempinho a mais para a gente falar, mas que eu achei muito importante porque, inclusive, já aconteceu comigo. Eu fiz vídeo lá no meu Instagram espírita falando sobre que nós já fomos animais um dia, e um monte de gente veio me dizer que eu precisava estudar um pouco mais, que nunca viram isso na doutrina, que não sabiam de onde eu estava tirando e tal. E realmente isso requer, né, uma leitura mais apurada, a gente tem que ir em várias fontes ao mesmo tempo, juntar todas essas informações, ler com cuidado essas questões dos livros do Espírito sobre os animais, mas isso também traz essa paz interior, como a gente falou no episódio, né, passado, de que os animais, quando eles desencarnam, dói muito a despedida, mas a gente sabe que eles estão caminhando rumo ao progresso para viverem coisas ainda melhores, porque vão ter finalmente seu livre-arbítrio e o conhecimento de Deus, que é a coisa melhor. Sim. A gente tem que lembrar, né, que daquela boa frase de Kardec, né, que quando a gente coloca ali, né, o espiritismo e a ciência lado a lado, muitas vezes ele vai falar que, né, se a ciência, por acaso, discordar do espiritismo, fica com a ciência. Porque a gente tem que pensar nisso. Cara, muita coisa para se falar. Então, não tem como, às vezes, aprofundar tanto em alguns assuntos. Não valeria a pena aprofundar tanto em alguns assuntos que, dentro do contexto atual, tanto da humanidade global ali, quanto, às vezes, de alguns contextos muito específicos, não vale a pena você né, aglomerar aquele tanto de informação ali, sendo que não vai ter uma perspectiva de reflexão aprofundada disso por falta de maturidade ainda, né? Então, é algo que a gente trabalha muito. Inclusive, eu lembro que na época que eu estava dando aula na mocidade, né? A gente eu dei essa aula sobre a questão dos animais, né? E tudo, da evolução do princípio espiritual e tudo. E eu procurei, na hora, tomar o cuidado de ler o Livro dos Espíritos, depois ir justamente nesse capítulo da Gênesis para poder juntar as duas coisas, porque quando você lê só o Livro dos Espíritos, você pega uma interpretação, e a vantagem do Espiritismo é que ele deixa muito aberta para a interpretação. A Sim. questão é que ele complementa muita coisa nas outras obras. Porque se for parar para pensar, o Livro dos Espíritos é a primeira obra. Então, se for parar para ver, pela lógica, as outras obras, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, ele pega simplesmente alguns pontos, às vezes até alguns dos livros, que o Livro dos Espíritos é dividido em 3 livros, né, pega esses pontos e aprofunda. Então, por exemplo, temos, né, as leis morais no Livro dos Espíritos, se não me engano, no livro 3, né? As leis morais. O Evangelho é a gente pegar o livro 3 ali dos Espíritos, dar uma aprofundada e também contextualizar um pouco ali, colocar a questão do Novo Testamento e tudo mais. Então, assim, a Gênesis é a mesma coisa, ele pega um pouco ali
do que os espíritos elucidaram ali no livro dos espíritos sobre, né, o início da formação do planeta e tudo, e colocou ali na Gênesis. Então, assim, a gente tem que, às vezes, dar uma lida no complemento. Óbvio que o livro dos espíritos é uma ótima fonte para a gente entender a base, né, o princípio das coisas, mas tem algumas nuances, alguns detalhezinhos que você tem que ir na Gênesis, tem que ir nos livros para poder entender. E Não essa dá para questão dos ficar ali. animais é muito legal, porque ele coloca muito detalhado, assim, toda a questão da origem, né, toda a questão do princípio espiritual, do princípio inteligente, está muito bem explicado lá. E puxando o gancho que você falou no final sobre a questão de acompanhar a ciência, né? Uhum, Isso também é tratado lá no livro A Gênese, no capítulo 10, lá no item 28, uhum, justamente para mostrar que a própria ciência fala, né, que a nossa espécie veio do macaco, correto? Essa é sim. uma corrente bem forte. E então o espiritismo também está dentro disso, porque a gente acredita que tanto o nosso espírito vem, é uma progressão ali, uma elaboração que vem lá do princípio espiritual dos animais, como também o nosso corpo orgânico, ou seja, essa acompanha, né? Não tem esse salto quântico de uma coisa para outra, né? Uhum. Porque se você for pegar um espírito mais evoluído, né, que já está num estágio de matéria diferente do nosso, o nosso corpo é completamente animalesco para eles. Então, assim, Uhum. às vezes, dependendo da perspectiva, a diferença é quase mínima. Então, Sim. perspectiva, né, contexto é importante. E voltando para a questão então dos mundos superiores, existem duas possibilidades que aqui a gente está assim chutando, né? Que, Uhum, por exemplo, uma possibilidade é que os animais eles não tenham passado por planetas inferiores como o nosso para depois num mundo superior reencarnar como assim num progresso no mundo superior vindo do nosso. As encarnações deles como animais podem já estar começando ali, porque como eles não passam pelo processo de expiação, eles não seguem isso que o nosso espírito segue, de ter que passar assim por várias fases, porque tem ali o merecimento, tem ali o aprendizado, tem ali a nossa purificação e tudo mais. Então, a gente não sabe em que momento eles encarnaram enquanto animais, se já foi diretamente num planeta desses ou não. Mas também pode acontecer deles terem já tido encarnações várias como animais num planeta inferior, por exemplo, de provas e expiações como o nosso, e depois, ainda por cima, ido para um mundo superior, encarnado ali em raças de animais que são diferentes do que a gente está acostumado, até porque eles precisam se adaptar às condições do planeta que é totalmente diferente do nosso, como você falou no início, e que depois disso, em algum momento, vão se individualizar e se tornarem espíritos e aí encarnar como espíritos ali bem primitivos no mundo primitivo. então, fiquemos atentos que ainda há coisas a se explorarem, né? Eh, Exatamente. essa questão da de diferentes encarnações de diferentes planetas. Por exemplo, eu já ouvi pessoas falando as 2 coisas em sala de aula, né, e professores, né, pessoas que eu estava Sim, acompanhando a aula, em que, tem muita gente que eu conheço, a maioria das pessoas que eu conheço acredita nessa vertente de que, a encarnação dos animais não é algo linear, assim, para o planeta igual a gente, né, sim, que sim, eles meio que transitam um pouco mais do que a gente. sim. Justamente porque, às vezes, a nuance entre uma espécie e outra aqui na Terra, às vezes é muito grande, mas, tem algo equiparado em outro planeta. Então ele, vamos dizer assim, tem um cachorro aqui, aí o cachorro viraria uma outra coisa um pouco mais evoluída, e no outro planeta tem uma versão que está no meio. Aham. É o que se acredita, mas assim, é aquela interpretação daquela pessoa, daquela visão que ela teve com base nas fontes que ela pesquisou, né. Então é algo que ainda tem muito debate. E por isso que é importante a gente não esquecer da questão 18 do Livro dos Espíritos, que Kardec perguntou assim: o homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? E eles responderam: o véu se ergue, ou seja, vai sendo retirado, na medida em que ele se depura, que ele se purifica. Mas, para a compreensão de certas coisas, necessita de faculdades que ainda não possui. E estes somos nós, ainda precisando de várias faculdades que a gente vai adquirir aí ao longo dos milênios. Lembrando que a codificação, né, aconteceu lá com Kardec há 200 e tantos anos atrás, mas, há muita coisa se acrescentando, né, tanto que a gente tem as obras complementares aí, né, Isso, a exatamente. pra dar essa força pra gente. Então, assim, E as o que virão. espiritismo é aquele a gente não tem, o espiritismo lá escrito na pedra, entendeu. Tem muita coisa que está sendo construída ainda, está se evoluindo. Isso.
E quanto mais a gente estuda para embasar as nossas teorias, embasar nossas filosofias, nossos pensamentos, melhor e mais saudável é para nós espíritas. Agora vamos lá para os comentários? Vamos. Rapidamente. Ó, pode falar. Temos aqui o do Silvana Josino, né? A nossa querida Silvana aqui. Estou muito triste. Meu gatinho Sapequinha virou uma. Foi o pior dia Uma das mães. estrelinha. Uma estrelinha. Ah, virou uma estrelinha, é verdade, foi mal. Eu sou muito ruim pra ler emoji, gente. Faz parte. Foi o pior dia das mães. Sapequinha, meu filho, sempre eu te falava que eu era sua mãe, você sempre sua mãezinha. Te amo internamente. Internamente, isso. Eu acho legal que ela colocou que você sempre minha mãe. A minha mãe, infelizmente, né? Recentemente, coisa de alguns meses atrás, a gente perdeu também a nossa cadelinha que estava com a gente há 20 e tantos anos na família lá. E a minha mãe falou a mesma coisa. Minha mãe acredita fortemente que ela é a reencarnação de uma outra cadelinha que ela teve, né? E que voltou para ela e ela falou, não, vai voltar de novo. Então, eu acho legal essa visão que as pessoas têm. E é uma possibilidade, né? Tudo é possível, mas não vamos dizer que também, né? Com completa certeza, né? Que vai ser a mesma coisa, mas é um pensamento legal de se ter e eu acho muito legal a gente também valorizar a vida dos nossos bichinhos, né, a esse ponto de querer estar com eles, assim. E eles só tá reforçando o quanto eles nos ensinam sobre o amor, Sim. né? Porque se a gente está no planeta escola para aprender a amar, eles também fazem parte dessa jornada, assim, são instrumentos para isso e despertam em nós algo que a gente é capaz de fazer por eles e que depois a gente vai ser capaz de fazer também por outras pessoas. Que às vezes é mais difícil, né? Justamente porque não agem como eles, assim, tão fofinhos, sempre de bom humor, sempre ali dispostos, sempre perdoando. Eles nos ensinam muito a como agir também em relação ao nosso próximo, já que às vezes a gente trata da melhor forma. Mas mesmo assim a gente sabe que no fundo a gente sente aquela culpa de poderia ter feito ainda melhor, né? A gente sempre se cobra muito isso. As mães dizem que sentem muito isso em relação aos filhos também, biológicos, vamos dizer assim, que elas sempre sentem essa culpa constante de poderia estar fazendo mais. E a gente também leva isso para a vida em relação a todos os nossos irmãos, que a gente tem dificuldade nas relações. Então, vamos lá, próximo. Bom, temos aqui a da Nilceia Palomo. Eu acho que nossos pets são anjinhos da nossa vida e estão cuidando de nós. Não consigo imaginar não consigo imaginar que possa acontecer de nunca mais encontrar com eles. Né? Como a gente falou aí, né? Há sempre a possibilidade. Né? Acho que a gente mencionou no outro vídeo um pouco a experiência do cachorrinho do Chico, né? Não lembro se a gente chegou a entrar muito a A fundo. gente falou, a gente não entrou a fundo, não. A gente citou. Mas enfim, se vocês quiserem, depois procurem no YouTube aí, que com certeza tem já alguém que já contou essa história sobre o cachorrinho do Chico. Vamos lá. Shambox colocou aqui: perdi meu pet há dias. Bem difícil a eutanásia, mas ele estava sofrendo e parou de comer. Doença renal. Se pudesse voltar o tempo, daria comida natural e traria melhor da saúde bucal. Excelente vídeo. Muito obrigado, né? Primeiramente, muito obrigado, Shambox, aí, pelo comentário, pela visualização. E aí ele tocou nesse ponto da eutanásia, né? Que também é algo que as pessoas falam muito. A gente tem que fazer, a gente deve fazer, o que é a coisa mais moral a se fazer, né? Que a gente falou no episódio passado A gente bastante sobre a comentou isso. eutanásia, né? E aí, Exatamente. assim, em relação a todo mundo que comentou, a gente deixa aqui os nossos sentimentos, porque pelo menos eu, e eu acho que o Matheus acabou de falar também, né? A gente já passou por isso também, e cada um sente de uma forma, dor não se compara, mas a gente que tem esse sentimento especial pelos animais sabe como é sofrido, assim, e que é, assim, incomparável à perda, assim, de seres humanos, né? Então, é muito difícil e fica esse aprendizado do que a gente poderia ter feito diferente, não porque a gente se culpe, né? Porque a gente tem que sempre lembrar que ninguém desencarna antes da hora, nem nós humanos, nem os animais. Nada acontece sem a permissão de Deus. E que então, se a gente percebe assim esses detalhes que a gente poderia ter feito diferente, apesar de muito ter amado e muito ter cuidado, né? Que é diferente de quando a gente trata de qualquer jeito ou maltrata, que a gente leve isso para aprimorar o nosso cuidado nas próximas vezes. Mas é normal que a gente falhe, assim, que a gente não acerte em tudo. E que a gente também, assim, tente se cobrar um pouquinho menos, porque às vezes a gente entra numa onda ali de começar
a ficar muito mal, né, assim, tentando achando que a culpa foi nossa. Não é bem assim. Sim. Eh, pra gente não tomar muito tempo aqui, eu vou pegar aqui a pergunta da Marielle Pires. Aham. Desculpa se eu errei o nome de vocês, galera, é que a dislexia aqui é pesada, mas vamos lá. Minha pergunta é: onde ele está, lembra de nós? Ele pode encarnar de volta para nós? Ele sabe que está na mesma família? Aí são tantas perguntas, perdi o meu faz 2 dias e estou sofrendo muito, meu filho tinha 8 anos, né. Aí temos algumas respostas aqui, mas enfim. Alguns pontos a gente já tocou, né, essa questão ele pode encarnar de volta para nós, é uma possibilidade, a gente não pode, né, afirmar com certeza que, Uhum. ele vai voltar. A gente comentou no outro vídeo também a questão da permanência deles um tempinho ali no plano dos espíritos e tal, então, às vezes ele fica ali no ambiente da casa mesmo, então muitas vezes ele permanece ali. Sim. E a questão do lembra de nós, a gente tem que pensar na questão do pensamento dos bichinhos, né. E, assim, o lembrar de nós com certeza, um apego, né. Tanto que a gente percebe isso na própria relação com eles, né, de que há uma proximidade, eles sentem saudade, eles sentem diferença, então, esse sentimento com certeza permanece durante um tempo, da mesma maneira que a gente, quando a gente desencarna, que algumas coisas, algumas últimas sensações que a gente tem, algumas dores, às vezes algumas felicidades, alguns sentimentos que a gente tem, permanecem ali na erraticidade, da mesma forma acontece com os bichinhos. Óbvio que é diferente da maneira como nós, seres humanos, sentimos, como nós, seres humanos, pensamos, né. É, tem Então, que lembrar que, assim, como eles reencarnam quase que imediatamente, isso. eles não têm, assim, tempo para sofrer, Isso, né, com essa saudade. exatamente. É. O que a gente agiu na vida deles, faz parte deles, da construção do ser que eles vão se tornar e que eles já são, né, então isso não se perde, mas a forma como eles lembram da gente é diferente de nós, porque como nós somos seres racionais, a gente consegue ter essa percepção de passado, de presente, de futuro, aí a gente tem uma lembrança nítida de alguma coisa que aconteceu, com eles não é bem assim. Então é de uma forma diferente, mas não quer dizer que tenha sido à toa ou inútil, é uma marquinha que a gente deixou e que nada mais desfaz. A gente também tem que lembrar que eles têm ideias fragmentos, e é diferente do pensamento, né? Como nós temos, a gente também falou disso no episódio passado. E então, isso também entra dentro dessa explicação. Mas no fundo, é sempre saber que amar sempre vale a pena. E a gente não tem que ficar assim, tentando racionalizar demais. Eu sei que é difícil. Muitas vezes o meu namorado vem falando: eu não me conformo com essas questões do livro dos espíritos. Para mim não é assim. Meu cachorro é super inteligente, ele é um ser evoluído e ele é diferenciado. E tá tudo bem, sabe? Porque se a gente sente assim, é por muito amar. E o amor faz a gente enxergar tudo e todos na melhor versão. Sim. Ah, tem aqui outro comentário, uma resposta, né, desse mesmo comentário aqui, que é da Carol Marques, acredito que é o nome dela, né? E ela coloca aqui: não sou espírita, há uns meses atrás perdi minha Pink. Ela era bem pretinha, foi muito doloroso para mim e para ela que ficou muito doente, né? Um mês depois, sonhei que ela vinha me ver, mas estava com um pelo bem branquinho, como se fosse um espírito. Vinha com um cachorro pretinho carregando na boca e pedia para eu segurá-lo. Ela me olhava triste, como se pedia para voltar. Foi aí que comecei a procurar sobre espiritismo e caí nesse vídeo agora. Acho que o videogame ali, acho que foi o corretor. Uhum. Alguém poderia me responder se realmente pode ser ela me pedindo para adotar um cãozinho? Se existe uma forma de saber? Olha, uma forma de saber com absoluta certeza, eu não posso dizer que sim. Mas, como eu falei, o mundo é cheio de possibilidades. E sim, há a possibilidade do espírito do cachorrinho reencarnar no mesmo núcleo familiar. A Uhum. gente tem que lembrar que não é uma questão de só uma escolha do cachorrinho, a gente tem um planejamento reencarnatório e a gente tem espíritos que estão, né, ali, nos acompanhando durante todo o nosso plano reencarnatório. Então, tem muita questão desses espíritos também, né, que também estão ali manipulando um pouco, ajudando um pouco em algumas questões, inclusive nessa questão dos pets. Então, fica bem arbitrário ali, não dá pra dizer que com certeza, mas também não dá Às pra vezes não era assim, o cachorrinho realmente pedindo, sim, mas a espiritualidade fazendo exatamente, com que você enxergasse dessa forma para que você adotasse, porque de exato. fato, talvez nessa adoção,
você fosse ter um reencontro ou então uma nova oportunidade de outro aprendizado com outro animalzinho, mais uma forma de amar, né? Sim. Então, assim, o que a gente sabe é que é muito raro que eles voltem, né, para o nosso Sim. lar, como a gente falou no episódio anterior. Mas nada descarta essa possibilidade. Sim. É assim, às vezes a participação de bichinho na sua vida te contribui nisso numa questão de evolução mesmo, e às vezes, né, os espíritos meio que dão aquela recomendada, vamos dizer assim, aquela, né, tentam encaminhar para que isso aconteça. Então, É. né, sempre é uma possibilidade aí. Acho que como a gente já tá no tempo ali, né, já passamos um Adoramos. pouco bastante do tempo, vamos aqui para a última pergunta que eu peguei aqui, Camila, se você quiser colocar mais alguma também que você viu que achou interessante, mas tem aqui a Rosa Maria. E os insetos, os golfinhos, baleias, etc. Não compreendo. Então, Rosa Maria. Como a gente falou, né, tem vários estágios, né, de evolução, inclusive para os bichinhos, inclusive. Então, assim, cada espécie, cada bicho, ele traz uma diferente experiência. Uma Uhum. experiência que aquele princípio espiritual está passando e com aquilo ele tira os aprendizados, né? Ele meio que molda e forma o seu ser, né? Ele vai evoluindo a partir dali. Então, assim, não ficou bem claro ali qual a pergunta exatamente que você quis exaltar ali com assim, os bichinhos e tal, mas todos eles são um princípio espiritual. Se a dúvida era essa, todos eles são um princípio ali, Eu né? acho que Inteligente. eu acho que eu entendi o que ela quis dizer, que ela quis dizer assim, que a gente falou, o título é, né, de cachorro, né, e a Sim. gente fala muito do cachorro, do gato, enfim, Sim, sim. dos pets mais comuns, e aí, assim, e Uhum. os outros animais, né, o que acontece com Sim. eles, em relação a eles. E a mesma coisa se aplica, a gente botou isso no título só para as pessoas acharem mais fácil, e porque, como nós temos os animais domésticos que a gente convive mais com eles, é natural que a gente também se apegue mais e sofra mais, mas todos nós deveríamos, e muitos de nós já fazemos isso, que é nos compadecer com todos os animais, não fazer distinção entre eles, nos importarmos com todos, e todos seguem essa mesma lógica. Tudo que a gente falou aqui serve para qualquer espécie. Agora, qual é a diferença? Se vocês forem lá no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, no capítulo 18, uma das perguntas que vão ser feitas é: dentre todos os animais superiores, abaixo do homem, qual é o detentor de mais dilatadas ideias fragmentos? Ou seja, como a gente falou que eles não têm um pensamento, né, os deles são ideias fragmentos, entre eles, digamos assim, dentro de uma evolução dentro da raça animal, qual é que tem mais ideias fragmentos, assim, mais duradouras, né? Mais parecidas possível com o nosso pensamento. E aí eles responderam, eles não, né? O André Luiz respondeu: o assunto demanda longo estudo técnico na esfera da evolução, porque há ideias fragmentos de determinado sentido mais avançadas em certos animais que em outros. Ainda assim, nomearemos o cão e o macaco, o gato e o elefante, o mauar e o cavalo como elementos de vossa experiência usual mais amplamente dotados de riqueza mental, como introdução ao pensamento contínuo, que é o que nós temos. Então, é para meio que mostrar que essas espécies estão um pouco mais evoluídas relativas a essa questão do ideia-fragmento e, portanto, mais próximos de se individualizarem e se tornarem espíritos propriamente dito e humanos. Exatamente. Bom, eu acredito que eram todas essas perguntas que eu tinha para trazer. Não sei se tem alguma outra que você gostaria Não, de achei que trazer, você Camila. captou bem, porque infelizmente assim a gente teve que falar muito É, sobre o outro assunto e não sim, conseguiu ler todos. Mas saibam que nós estamos lendo todos e a gente selecionou os que tinham assim isso. dúvidas específicas. Mas em relação aos desabafos, os nossos sentimentos, que Deus fortaleça o coração de cada um. Isso aí, pessoal. Que cuidem dos seus bichinhos, amem seus bichinhos. Nossa simpatia aí pela galera que perdeu seus bichinhos. Mas o que importa é a experiência, é o amor que vocês tiveram por eles e o amor que eles deixaram com vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Se você ainda tem dúvidas, por favor, né, deixe aqui nos comentários. Quem Isso sabe não aí. rola uma parte 3 aí, né? E é É. isso aí. E a Tchau, gente tchau. se vê então no próximo episódio. Obrigada pela atenção até aqui. Tchau, Até tchau. mais.